podcast. Como sempre, estou aqui junto com a Carol, nossa host também. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Fala aí, Carol. É isso aí, nós vamos mergulhar aí no mundo da medicina com quem respira a medicina, desde o nervosismo do vestibular até o sucesso e os desafios do consultório. E hoje a nossa entrevistada é uma pessoa muito, muito especial, que a gente brincou que foi buscar ela lá no aeroporto. Gabi Fonseca, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada gente. É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho vocês nas redes sociais. Fui aluna do Ramon. Então é um prazer estar aqui nesse episódio. Imagina, o prazer é todo nosso. Estou muito feliz que você topou bater esse papo com a gente. A gente tem muita coisa para poder compartilhar. A Gabi, ela tá chegando de uma experiência em nada menos do que Harvard. Então, assim, tem muita coisa para contar. Sim. Gente, parece mentira. Até hoje eu não consigo acreditar que isso aconteceu mesmo. Um sonho. Um sonho que eu não achei que seria possível de realizar. A gente vai contar tudo aqui para vocês agora. E é um prazer estar aqui. Perfeito, Gabi. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória na medicina, onde que você estuda. Sim. Gente, então, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela Fonseca, tenho 21 anos. Nasci aqui em Vitória, sempre morei aqui em Vitória, no Espírito Santo mesmo, gosto muito dessa cidade. Fiz o terceiro ano do ensino médio em 2020, então estava ali na minha preparação pro vestibular, queria fazer medicina, então estava muito focada, tivemos o problema da pandemia, então foi assim, um desafio que no terceiro ano todo mundo fica muito nervoso e ainda teve esse bônus a mais, mas eu estava assim, muito focada em fazer isso dar certo, a gente pode conversar mais sobre isso também. Consegui passar direto do meu terceiro ano em 3 faculdades aqui do estado, na EMESCAM, UVV e Multivix. Consegui boas aprovações, bons resultados. E aí eu escolhi a EMESCAM, estou na melhor do estado. Vou defender a minha. Vou defender a minha, né? Então, sou sangue verde, estou na EMESCAM. Comecei agora o 8º período. E acabei de voltar da Harvard Medical School. Cara, sensacional. Incrível. É muito legal ver você falando assim, eu passei direto do terceiro ano, e é importante deixar bem claro que você não começou a se preparar para o vestibular no terceiro ano. Sim, com certeza. A Gabi, ela respirava o vestibular desde o primeiro ano. Eu lembro que eu tinha só começado a fazer lives na internet. Eu tava, acho que na primeira live, tinha 5 pessoas. O meu medo era fazer aquela live e não dar ninguém. E a Gabi era uma dessas 5. E qual era o nome do meu e-mail? gabifofa@gmail.com. E, cara, tinha 5 pessoas na live. Uma das 5 pessoas era a minha mãe e a minha irmã, que tinham deixado o celular ligado pra dar volume, não dar 0 pessoas. E das outras 3 que provavelmente estavam ali de verdade, uma era a Gabi. E ela estava no primeiro ano do ensino médio, já tomando esse cuidado de consumir conteúdos relacionados ao vestibular desde sempre. Na verdade, foi no segundo ano do ensino médio que eu tava muito focada, que eu queria fazer acontecer. Falei, quero passar direto, quero entrar na faculdade. E quando eu abri o YouTube e tinha ali Veste EMESCAM, correções de matemática, eu falei, isso. Eu tenho que entrar nesse negócio, eu vou acompanhar esse cara. Como assim? Ele tá dando aula de graça no YouTube? Aí eu falei pros meus pais, falei, não, vou acompanhar. Eu comecei a ir em todas as lives do Ramon. Assim, nem entendi as coisas direito, não sabia nada de vestibular, mas eu tava lá fazendo minha parte. Eu acho que é assim que a gente tem que começar sempre a se destacar e fazer nosso diferencial. Tinha 5 pessoas, 2 de verdade ali, e eu tava ali, então acho que isso faz diferença. Você sempre quis fazer medicina, Gabi? Não, eu já, assim, quis todas as profissões que vocês imaginarem. Eu já quis ser estilista, já quis fazer jornalismo, já quis fazer direito, professora, bailarina, tudo. E meus pais sempre me apoiaram em todas as decisões. Na verdade, eles não são médicos, né? Então, assim, foi uma surpresa enorme para todo mundo quando eu decidi fazer medicina. Porque, apesar de, assim, uma coisa que eu tinha muito em mente é que eu queria trabalhar com pessoas. Então, eu sempre gostei de me comunicar, isso desde novinha. Então, eu sabia que tinha que ser uma profissão que eu lidasse com as pessoas, lidasse com o público. Então, por isso que, mesmo antes de existir Instagram, eu sempre gravava vídeo, porque eu sempre gostei de falar com a câmera, sempre gostei de falar com as pessoas. Eu sonhava em ser apresentadora de TV, a gente estava conversando aqui. Então, eu queria fazer jornalismo para ser apresentadora. Porque antigamente não tinha essas opções que tem hoje em dia, né? De publicidade, marketing, enfim, são cursos mais novos. Isso eu tô falando lá quando eu tinha 7, 8 anos. Mas, enfim, um almoço de família com uma tia minha,
que ela é mais entendida, assim, vamos dizer, ela se preocupa mais com isso da faculdade. Os meus pais, não que eles não se preocupem, mas eles são mais, assim, livres, assim, faça o que você quiser e tal. Eu nunca tinha aquela pressão. E a minha tia, ela fez direito, eu falei, tia, você que é a minha referência, você é a minha inspiração, eu quero fazer direito para trabalhar fazer concurso. Ela falou, não, minha sobrinha vai ser médica. Aí eu fiquei, ué, como assim? Mas eu acredito, assim, muito que foi muito de Deus, porque na época eu estava acompanhando muito minha avó mora comigo. Ela tem demência, já tem quase uns 8, 9 anos que ela mora com a gente, eu divido o quarto com minha avó. E eu comecei a ir em muitos médicos com a minha avó quando a gente estava nesse processo de descobrir o que estava acontecendo com a saúde dela. E eu ficava encantada com esse cuidado dos médicos, com a minha avó, com a família também, porque não se estende ali só ao paciente, né? Você tem que ter todo o apoio ali, o suporte dos familiares. Então eu fiquei, nossa, eu gostei muito disso. Mas eu tinha, assim, tenho medo de sangue. Isso em que período da sua vida escolar? Eu tinha 11, 12 anos. Eu era bem novinha, assim. Mas eu tava, assim, encantada com isso, desse cuidado. E eu sempre fui muito próxima, assim, da minha avó, então eu queria muito ajudar ela. E quando os médicos me perguntavam as coisas, eu ficava encantada. Mas eu ainda não conseguia entender que eu queria fazer aquela profissão, porque eu tinha medo de sangue. Então, tenho medo de sangue. Não dá. Não dá. Mas sempre gostei de biologia, de química. Eu já até cogitei de fazer química. Gostei de fazer biologia. Tipo, e tudo meus pais falavam, faz mesmo, vai. Falei, vou fazer farmácia, eu gosto de química, vamos fazer farmácia. Então, assim, porque, eu tenho medo de sangue, então vamos ver quais são os lados. E aí, nesse almoço, minha tia falou, você não gosta tanto de acompanhar a sua avó nas consultas? Você vai mexer com sangue rapidinho, depois você vira geriatra e tal, faz as coisas que você tá gostando. Aí eu, não sei, aquilo ali me deu um conforto na hora. Que, assim, eu acredito muito que foi Deus ali, naquele momento que usou ela. Porque meus pais nunca falariam aquilo pra mim, sabe? Então, aquela postura dela, eu saí e falei, ok, eu tinha 14 anos. Eu entrei no carro, aí eu falei com meus pais, assim, agora eu vou ter que começar a estudar pra Federal de Medicina. Aí meus pais, não, Gabi, calma, você não precisa fazer medicina, não. Sua tia falou aquilo, mas esquece, faz o que você quiser. Aí eu, não, gente, é medicina. E aí eu cheguei, até review, só de lembrar, eu cheguei em casa, eu coloquei no YouTube, rotina de médico. Aí eu comecei a ver um montão de... Tipo, não tinha muito, né? Mas qualquer coisa que tinha disponível ali, eu tava vendo. Você consumiu. Eu consumi. Gente, eu tô de cara com essa história. E pelo visto já tem uma especialidade assim, entre a queridinha Na aí. verdade, eu sempre eu gosto de tudo, né? Isso é um problema. Todo período, inclusive... Você muda de ideia. Tem haters que já ficam falando assim, todo período a Gabriela Medicina muda de escolha. Gente, fazer o quê? Gosto de pessoas, né? Eu decidi que eu quero fazer parte de clínica, não quero cirurgia. Mas eu gosto muito de endócrino, gosto muito de neurologia, de geriatria. Tava em neuro-onco agora em Harvard, gostei muito, que a gente vai falar disso. Mas, assim, a neurologia me encanta muito. E essas doenças, assim, mais de demência, Alzheimer, epilepsia, sou apaixonada, enfim, várias coisas. Gosto muito. Cara, muito legal. Tô apaixonado Acho pela que você sua não sabia história. dessa Não, história, nunca tinha ouvido essa história. Eu lembro de ter acompanhado um momento da sua vida que você estava um pouco triste. Foi na época da pandemia, né? Foi ali que eu percebi o quanto que a sua avó era importante pra você, mas eu não conhecia essa história. Exato. Não sabia o quanto de influência que ela tinha na sua decisão de fazer medicina, inclusive. Não, com certeza. E nos meus primeiros períodos, inclusive, que foi esse período que você falou que eu tava meio triste, minha avó pegou Covid, né? Ela ficou internada, ela foi entubada. E na época, assim, uma pessoa de ela tinha uns 86 anos, ser entubada não era um bom prognóstico, né? Então, eu sofri muito como se minha avó realmente tivesse partido quando ela foi entubada, assim, quando a gente soube que ela foi entubada. E eu tava bem no período inicial, ali, eu tava no segundo período, fazendo anatomia. E todo mundo, eu lembro que todos os meus colegas estavam muito preocupados com a prova de anatomia. E eu não tava preocupada com a prova de anatomia, eu tava preocupada com minha avó. E eu fui muito bem nas provas, inclusive, de anatomia, acho que justamente por eu não tava ali tão preocupada com aquilo. Eu estudei muito e eu entrava no anatômico e era meu momento, assim, de tentar, tipo, esquecer um pouco do que estava acontecendo ali ao redor, porque eu saía, eu revezava com minha mãe, com minha família, e até por eu ser estudante de medicina, eu tinha muito mais acesso às áreas que a minha avó estava. Então, eu fui a primeira pessoa a ver ela entubada, e aí eu tinha que, tipo, sair de lá e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem com a vovó. E assim, não tava tudo na bem. época do Covid, ninguém podia entrar, Ninguém podia entrar. Então, assim, a minha avó só conseguiu entrar quando ela saiu da UTI de Covid. Os meus parentes só conseguiram visitar quando ela saiu dessa área.
Porque antes você era... conseguia E eu conseguia ter um pouquinho de antes, acesso. Aí eu tive que enfrentar essa barra e estudando anatomia junto. Nossa. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas ela com certeza teve grande... Tem até hoje, né? Que delícia. Uma pontinha aí de eu querer ser médica. Eu falo que... Olha o olho. Sim, Eu falo que eu tenho um apego muito grande aos meus avós. E eu falo, gente, podia guardar num potinho e deixar eles ali, né? Exato, exatamente. Muito bom. Não, eu gosto muito. Mas, assim, o que eu acho que a gente não falou... Ainda teve no meu Instagram, né, que você falou pra... Eu falar faço um essa pouco sobre pergunta agora, nesse exato momento. A gente tem muita coisa pra falar sobre Harvard, Sim. mas antes eu quero entrar nesse assunto. Você tem uma presença muito forte nas redes sociais hoje e, cara, quando eu te conheci, você não era a Gabriela Medicina. Você era Gabi a Fofa. Gabriela Fonseca, Gabi Fofa. Conta pra gente como é que foi a transição da Gabi Fofa pra Gabriela Fonseca pra Gabriela Medicina. Sim. Então, igual eu falei pra vocês, eu sempre gostei muito da câmera, de falar com as pessoas. E na minha época do vestibular, da pandemia, de 2020, não tinham muitas pessoas que faziam esse tipo de conteúdo. Hoje em dia é muito mais comum. E tinha uma menina específica que ela estudava na UVV. Ela produzia conteúdo, o nome dela é Catarina, eu sempre falo dela, que ela foi uma inspiração pra mim. Ela não produz mais conteúdo, infelizmente. Que dó. Mas ela tinha 500, 600 seguidores ali. Ela ficou o ano inteiro com essa quantidade de seguidores. E ela não falava muito nos stories, ela só tirava fotos e tal. Mas aquilo ali era o que eu precisava pra me motivar. E assim, gente, eu era aquela vestibulanda doida. Eu entrava no Instagram, futucava até... assim, achar uma foto de jaleco. Aí eu colocava na foto de capa do meu telefone, do meu celular, do computador. E falava, eu quero ficar igual essas pessoas. Tipo, o pijama verde da Mescan, eu estudava com umas vegetações, assim, tipo um mato à vista. Aí eu falava, eu quero esse verde na minha cara. Então, assim, isso me motivava muito. E aí eu falei, quando eu passar, eu quero criar um Instagram. Pra motivar as outras pessoas também. Igual ela também tá me motivando. Tipo, só com fotinhas ela tá me motivando, sabe? E se eu der dicas, e se eu falar pras pessoas, cara, isso pode ajudar muita gente. Então, eu falei, quando eu passar, eu vou criar. Aí, deu tudo certo, passei no vestibular. Uma semana antes de eu entrar na faculdade, eu criei meu Instagram. Criei, assim, na cara e na coragem. Eu já tinha um Instagram pessoal, criei outro Instagram público. Falei, gente, quem quiser me acompanhar, eu vou dar dicas de vestibular, de como você passar em medicina. E eu acho que me ajudou muito isso de eu criar um Instagram do zero, justamente porque na minha cabeça era assim, se você me seguir nesse, é porque você quer me acompanhar. Eu não estou obrigando você a me seguir. Então, eu realmente comecei do zero. E no primeiro, segundo dia, eu bati 500, 600 seguidores. Foi muito rápido. Era a meta dela, assim, eu Era a quero minha chegar meta. a 600 seguidores, um Sim, dia. um Ela dia. fez isso no primeiro dia. Exato. No dia 1. Porque como a menina que eu acompanhava tinha 600 seguidores, se eu falar pra vocês assim, não tinha meta. Mentira, eu tinha de 600 seguidores. Ah. Porque eu pensava assim, se ela já era maravilhosa e eu amava, tendo 600, por que eu quero mais? Tipo, 600 tá ótimo. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Acho não, certeza que isso me ajudou muito a crescer no Instagram, porque eu vejo que as pessoas começam muito hoje em dia assim, eu só vou ser feliz se eu fizer 10 mil seguidores. Nossa, tem muito disso. Não A gente ouve isso demais. Principalmente Sim, a marca dos 10 mil, né? Ela parece que tem exato. uma coisa ali ao redor. Exato. E você teve medo? Não, sabia? Não tive, mas é porque sempre que as pessoas me perguntam isso, eu sempre fui muito excluída na escola. Muito excluída. Então, sabe aquela coisa Na época do Gabi Fofa? Na época do Gabi Fofa. O Gabi Fofa veio disso. Aí eu tenho que contar. Eu tenho muita bochecha. A história é legal. Essa história é legal, a história de vida. Eu tenho muita bochecha, eu tenho doença celíaca na época, eu não tava crescendo, eu tinha cara muito de menininha, era muito baixinha. Então as pessoas começaram a falar assim, ai, sua fofinha, ai, que fofinha, ai, Gabi é muito fofinha. E aquilo ali me incomodava muito, assim, porque era um ar de inferioridade, não era um apelido de, ai, que legal. Carinhoso. E aí, na minha escola, a gente teve uma aula de criar um e-mail. E aí, eu falei, vou criar Gabi Fonseca, né? Só que meu pai falou, cria Gabi Fofa. Aí eu, pai, como assim? Aí ele, pra você mostrar Cara, que você eu não achei liga. sensacional. Aí meu pai falou, você vai colocar a Gabi Fofa pra você mostrar pras pessoas que você não se importa. Você é a fofinha, então tá bom.
coloca Gabi fofa. Sensacional, cara. Fofa de verdade Fofa agora. de verdade. Aí eu coloquei no meu e-mail, Gabi Acabou fofa. qualquer Acabou. tipo de hater que poderia ter com o apelido. Então, assim, tipo, aí depois eu descobri a doença celíaca, cresci e tal, não tenho uma estatura normal, continuo bochechuda, mas tudo bem. E, enfim, então, assim, eu sempre fui muito excluída na escola. Tudo é uma questão de referência. Quando a Cecília nasceu bochechuda, eu falei, olha, bochechuda igual a Gabi. Não tem problema aí, ó. Então, eu sempre fui muito excluída na escola, eu nunca fui do grupo das populares. Eu sempre fui aquela nerd que sentava na primeira cadeira, tinha os cadernos coloridos, não tava ali com os meninos e, tipo, ai, vou perder o bebê, essas coisas assim, sabe? Eu sempre fui, tipo, muito na minha. Então, se eu continuasse dessa forma na faculdade, meio que nada ia mudar, sabe? Então, eu não tive medo, porque eu acho que o medo que as pessoas podem ter é de serem julgadas, é de perderem essa autoridade e essa posição que elas têm. Sim. De realmente sofrer aqueles haters, mas os haters não anônimos, os haters da sua faculdade, deles te excluírem por você ser a esquisita do Instagram, por exemplo. Sim. Se eu fosse isso, eu sempre fui, sabe? Então, tipo, não mudaria nada. Entendi. Então, eu criei literalmente uma semana antes. Eu nem esperei conhecer a minha turma. Tipo, eu criei antes de conhecer os meus colegas de turma. Já chegar. E aí, tipo, Gabi Medicina. eu cheguei já Gabi Med. E, tipo assim, claro que tiveram zoações, mas eu já tava assim, sempre fui zoada, então tá tudo bem, tranquilo. sabe? Eu não vou perder. Eu não sou uma popular que tá correndo risco de se rebaixar, sabe? Entendi. Então, isso foi muito tranquilo. Entendi. Muito tranquilo. Muito bom. Eu te acompanho, né, nas redes sociais e eu observei uma mudança no seu Instagram, né? Você falava muito para o público do vestibular e você passou a falar mais para um público que faz medicina, né, estudante de medicina. Como é que foi isso aí? Foi proposital? Foi sem querer? Por que essa mudança, assim? Ou é só uma percepção minha? Não, essa pergunta é muito interessante, inclusive, porque foi literalmente isso que eu fiz. Quando eu criei o Instagram, igual eu falei pra vocês, eu queria ensinar o que eu sabia. O que eu sabia? Como passar no vestibular. Então, eu falei, vou dar dicas de vestibular para essas pessoas conseguirem fazer isso também. Mas o princípio básico do meu Instagram sempre foi a motivação. Eu queria inspirar as pessoas a conseguir aquilo também. E aí, eu desenvolvi até muitos produtos, trabalhei realmente com isso, comecei a ganhar dinheiro falando de vestibular, e eu atraía muito esse público. Mas à medida que eu ia crescendo na faculdade, eu queria falar também para as pessoas que faziam medicina, dar dicas de como montar um bom currículo, de como ser um aluno diferencial ali dentro da faculdade de medicina. E mais do que isso, futuramente eu quero ser conhecida como a Gabriela médica e não a Gabriela do vestibular. Então eu falei, eu tenho que fazer essa transição, tipo, eu tenho que escolher. Eu quero falar sempre para as pessoas do vestibular ou futuramente eu como médica. Então, o que vai me trazer mais autoridade? Então, eu tive essa quebra, inclusive, igual a gente estava falando, eu tive um período que eu realmente ganhei menos dinheiro, eu tive uma estabilização muito grande no meu Instagram. Ele não crescia nem diminuía, porque eu estava nessa fase de troca, assim, de público, de transição. E não que as pessoas que estão no vestibular não me acompanhem, porque eu tenho muitos seguidores também. Eles te enxergam no futuro, eles me enxergam no futuro. E aí, cumpre exatamente o papel que era do início. De, tipo, eu estou motivando as pessoas do vestibular e estou ajudando quem está na faculdade, sabe? A conseguir um currículo melhor, a ser um aluno melhor e futuramente nós seremos médicos, então conquistando o seu espaço como futura médica também. Exatamente. Carol, é do veste ao consultório. Dá certinho. Cara, eu acho muito legal isso. Por quê? Porque isso é muito compatível com a sua personalidade. Existe um livro chamado Skin in the Game, significa pele em risco, que é basicamente você documentar o seu processo, mostrar o que tá dando certo, mostrar o que tá dando errado. E é isso. Se der errado, falar, cara, deu errado por causa disso. E como é que eu vou corrigir? Exatamente. E é o que você faz. Quando você estava vivendo o momento de vestibular, aquilo era a sua realidade, era o que você estava mostrando. E agora você simplesmente continua mostrando a sua realidade. Então, isso é muito legal. Acho que essa visceralidade é um dos segredos do seu sucesso, com certeza. E eu acho que até pra gente conquistar a confiança do nosso futuro paciente, sabe? Quando a pessoa ela vê a sua trajetória ali, o quanto que você se esforçou, você não simplesmente fala assim, agendas abertas. E ninguém sabe nada sobre você, sabe? Então tá todo mundo ali vendo que eu não sou uma aluna perfeita, que eu tenho as minhas dificuldades, eu já fiquei de recuperação, eu soube superar isso. Então, as minhas conquistas, minhas derrotas, eu tô ali documentando minhas vulnerabilidades. Então, eu acho que isso daí gera muito mais conexão
com o seu futuro paciente, para ele entender que você não está muito acima dele. Pelo contrário, você está no mesmo nível dele. Todos nós somos humanos aqui e temos dificuldades. E, assim, uma percepção que eu tenho, né? Eu estou muito imersa no marketing digital, é que o digital é o futuro da medicina, né? É muito claro para mim que o médico que está no mundo do digital, ele vai se destacar, né? De outros profissionais. Sim, sim. E eu acho que você fazendo isso, você abre uma porta, né? Uma porta do futuro que está logo ali, sim, né? E justamente é isso. Eu estou mostrando a minha trajetória até aqui, a hora que eu realmente virar médica, a agenda vai estar aberta e você já vai ter um público para entender, nossa, ela seguiu todos esses passos, ela fez todos esses estágios. E hoje ela está apta para me atender. E eu acho que o futuro da medicina, ele está muito vinculado ao marketing. Não, concordo total. Toda vez que você pede recomendação de um médico, nós falamos assim, qual que é o Instagram? Porque você quer ver como a pessoa fala, como que a pessoa se comporta, se você tem ali uma afinidade com ela. Cada um tem seus interesses, então cada vez mais as coisas estão mais pra você, estão mais especiais pro que você quer. Então você vai querer um médico que você se identifique. Então, apesar de, tem vários médicos surgindo, sim, mas cada um vai se identificar com o médico que você quiser. Então, se você está ali colocando sua cara à tapa, mostrando, os seus pacientes, consequentemente, vão se identificar mais com você e vão querer marcar uma consulta com você. Não que, assim, a gente também tem que valorizar as outras partes, né? Tipo, medicina baseada em evidência, você fazer uma consulta direito, porque, claro, gente, tudo tem exceções. Tem vários médicos hoje em dia que não são médicos de verdade, né? Estão ali postando no Instagram e só estão fazendo a selfie. Sim. Mas eu acho que isso está ficando cada vez mais controlado. Eu acho que de 2017 até 2020 teve muitos médicos que cresceram sem necessariamente ser bons tecnicamente, mas porque se comunicavam bem, então passaram a receber esse selo de autoridade. Só que eu acho que está havendo um amadurecimento das pessoas em geral. As pessoas estão ficando mais educadas a perceber quando... aquele boom da pandemia passou. Sim, né? exato. Aquele boom exatamente. de que é só pegar um celular, independente da qualidade do que você está oferecendo, passou. Então, Sim, eu acho exatamente. que sim, existe tá surgindo uma seleção natural dentro do digital. se você sentido. gravava um vídeo falando uma besteira, todo mundo ia acreditar naquela besteira cegamente, porque, cara, você gravou um vídeo, tá aqui, olha o vídeo, gente, tá falando no vídeo, então é verdade. E agora eu acho que não, se você grava um vídeo falando uma besteira, vem toda uma comunidade ali embaixo detonando a pessoa Dando de a cima e opinião. embaixo. Dando Exatamente. opinião, então... As pessoas estão muito mais críticas hoje em dia, elas têm muito mais noção e elas fazem esse filtro mesmo do que elas querem consumir. E é exatamente o que você falou, Carol. Tipo, não é literalmente agora mais pegar um celular e fazer um vídeo. As pessoas, elas querem qualidade, um som bom, uma imagem boa, uma pessoa que fala bem, não pode gaguejar, tem várias coisas. A gente está podendo escolher, já que tem várias opções, né? Exatamente. Então você quer seguir a pessoa que mais se identifica. Total. Se identificar. Com certeza. Muito verdade. Com certeza. Faça a pergunta de ouro, Ramon. Até eu quero saber. Harvard. Cara, Harvard, eu não sei nem o que eu pergunto, de tanta coisa que a gente tem pra perguntar sobre Harvard. Acho que vou começar perguntando... Não sei se eu guardo isso pro final. Todo mundo quer saber como que você fez para poder chegar até Harvard. Mas eu acho que a gente deveria começar contando como que foi a experiência lá e guardar essa pro final. Né? Conta pra gente, como é que foi essa experiência lá? Quando você chegou na faculdade, o que você viu de legal? O que mais te impressionou? Gente, como é estar em Harvard? Meu Deus, eu também não sei nem por onde começar. Foi incrível, assim. Foi uma experiência, igual eu falei no início, eu não sabia que era possível sonhar. Eu não posso falar que era um sonho meu de criança. Não sabia que era possível sonhar com isso. Eu só vi os filmes nos Estados Unidos e, nossa, que demais. Eu não fiz intercâmbio durante o ensino médio. Então, eu sempre tive essa vontade, assim, de estudar um pouco fora. E quando eu vi que eu tinha essa oportunidade, eu agarrei ela e falei, agora eu só vou parar quando eu estiver em Harvard. Uau. E consegui, quando eu cheguei lá, eu realmente não consegui acreditar, foi uma coisa indescritível. A experiência foi bem melhor. Eu falo que eu fui com uma expectativa 10 e eu atingi 1.250 infinitas. Porque foi muito bom, assim, o hospital, eu aprendi demais. Eu aprendi várias coisas. Aprendi que a humildade ali deles, os médicos, eu tava, assim, só contextualizando, né? Eu fui para Harvard Medical School, eu fiz um estágio observer lá em Harvard Medical School. E, assim, é como se fosse assim, Harvard Medical School é uma universidade, uma faculdade. A Harvard Medical School, ela tem
hospitais afiliados. São 15 hospitais que são afiliados a Harvard. Tipo hospital-escola tipo mesmo. escola. Tipo, não, exatamente o hospital-escola. Então, a Harvard tem 15 hospitais espalhados. Tem 5 que são os principais, ficam ali mais no centro de Boston, que fica em Massachusetts, né, nos Estados Unidos. E aí eu comecei a fazer o processo de application para algum deles, os principais. Eu consegui acesso ao Dana-Farber, que é um instituto de câncer, o segundo melhor do mundo de câncer, que ele é um hospital-escola de Harvard. Fui para a área de neuro-onco, que eu gosto muito de neurologia, igual eu falei com vocês. E Dana-Farber só tem oncologia, então eu fui para neuro-onco. Fiquei com um time lá de neuro-onco. Então, assim, eu literalmente estava com os melhores neuro-oncologistas do mundo, né? Eles são referências no mundo inteiro. Para quem... Vocês, assim, você coloca no PubMed um artigo. Eles que escreveram os artigos. Tipo, os guidelines de tratamento, como que você vai lidar com esse linfoma. É o nome deles, sabe? E eu tava ali com eles. Uau. Então, a primeira percepção que eu tive... Quando a gente está aqui no Brasil, vamos mais perto. Você está com uma amiga sua assistindo uma aula, e aí você vai e faz uma pergunta para sua amiga sobre a aula. O que o brasileiro adora fazer, ou tipo, a gente, tipo, que não é nada na vida, faz? É tal coisa, né? Tipo, por que você está em dúvida? Nossa, isso é tão fácil. Sabe, tipo, sempre quer te colocar para baixo. E aí, aqueles caras, que são literalmente os melhores do mundo, eles pegavam o papel e a caneta pra te explicar. Tipo, literalmente, entendeu? E eles te davam uma aula. Então, assim, não existia mesmo uma pergunta burra. Todas as perguntas eram dignas de resposta. E eu cheguei lá muito, assim, o meu currículo é muito bom, a gente pode falar sobre isso, de como que eu fiz pra chegar lá mesmo. Mas neuro-oncologia, eu não tenho essa matéria na faculdade. Então, eu não tinha vivência com neuro-oncologia. Eu cheguei muito crua ali pra falar com eles. E eu sou muito comunicativa, eu falo demais. Mas no primeiro dia eu cheguei assim... Meu Deus, por que eu inventei isso? Falei, Jesus, eu preciso sair daqui correndo. Eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei assim, parada. Não, eu imagino. Medo, porque o que você falou, os caras que escrevem os guidelines. E você tá lá... Porque assim, meu Deus, como é que eu faço pra sair correndo daqui? Tem jeito? Eu já postei no Instagram, como é que eu vou embora? E aí, mas enfim, aí quando eu cheguei, eu tomei um susto, porque todo mundo me recebeu muito bem, sabe? Todo mundo tava disposto. E assim, eu tô falando de abrir a porta, porque o meu crachá não tava pronto ainda. Então, você só tem acesso às coisas com crachá. Então, não era só assim, ai, não tem crachá? Não, era tipo assim, ai, de onde você é? Do Brasil? Nossa, como é que é o Brasil e tal? Pelé, Amazônia. Sério? Era com esse nível de calor? Sério? E aí isso eu fiquei chocada, porque assim, pra mim, a gente tem esse preconceito, né, de que americano é muito mais na deles, eles são muito só intelectuais. Todo mundo, assim, a experiência que eu tive, todo mundo muito receptivo. E eu sempre falava isso pra eles, assim, nossa, vocês me receberam muito bem, o que é isso, sabe? E eu falava, enquanto você não tiver crachá, eu te ajudo aqui e tal, você me chama. Era tipo como se fosse um técnico, assim, técnico de enfermagem, assim, tinham várias meninas, assim, super prestativas. Aí o pessoal da enfermagem também, porque a médica que eu ia acompanhar não tinha chegado. Todo mundo ali, a doctor fica aqui e tal, quase falei o nome dela. Não sei se eu posso. Ela fica aqui e tal, ela já vai chegar e tal. Espera aqui, você pode colocar essa bolsa aqui. Então, tipo assim, eu fiquei, gente, como assim, sabe? Que muita isso? Recepção. E aí, quando a médica chegou, sério, nossa, faltou eu chorar de emoção. Ela era maravilhosa, me recebeu muito bem. E eu percebi isso desde o início, assim. Todos os casos que a gente ia passar, ela me explicava, ela mostrava as imagens. Porque como a gente estava na parte de neuro-oncologia, eu vi muita ressonância magnética do cérebro, então, da coluna, enfim. Ela me mostrava todos os casos, o sistema deles, assim, perfeito, maravilhoso. As imagens muito boas. Então, e assim, no corredor, tipo, a gente vai ver o médico, o paciente. Ela me explicava tudo, ela perguntava, ela falava, eu vou te mandar o paper disso, tipo, o artigo disso. Ela que escreveu. Todos ela que escreveu. E aí eu ficava, tá bom. Aí, tipo, eu lia e tal, estudava, tirava dúvida. Nem foi publicado ainda. Tá nos estudos. Lá, gente, tem tanto estudo. E, inclusive, até é interessante falar disso. Eu tava na parte de oncologia. E eu tava com muita aflição antes de ir, como que seria isso da parte de oncologia. E eu tava até conversando com uma dermato minha aqui de Vitória, que eu fui essa semana. Ela falou assim, Gabi, você pegou muito uma nata, assim, da medicina, porque lá você sempre
tem a sensação de ter uma esperança para o paciente. Porque tem vários clinical trials, tipo, vários estudos que são feitos a todo momento. Então, são várias drogas, tratamentos que são feitos. Então, mesmo que o seu câncer aumentou muito, tá muito alastrado, tem uma solução, sabe? E, tipo assim, às vezes a gente não sabe se aquilo ali vai dar certo, mas tem um caminho, sabe? Tem uma esperança. E é muito legal isso de você fazer pro paciente. Porque eu imagino que não são prognósticos bons. Não. Neuro, onco, né? A gente não tem... A maioria, na maioria né? das vezes, né? O paciente não tem um prognóstico muito bom. Sim. E eu vi que você falou alguma coisa na rede social sobre essa comunicação do médico com o paciente, que é muito diferente daqui. Como é que é isso? Gente, eu fiquei assustada. Porque, pensa, você tá no melhor hospital, né, de referência, você pensa, nossa, tudo vai ser estruturado e os médicos todos pomposos. Porque, assim, até a vestimenta deles, assim, os homens, eles usam terno e gravata, as mulheres, elas se vestem muito bem, maquiadas, de salto. Então, todo mundo, assim, bem arrumado. Eu não tava... Claro que existe, por exemplo, a parte de pijama, cirúrgico, mas aí eu tava na parte clínica, né? Então, eu já tive, assim, tá, eles são super arrumados, vamos ver como é com o paciente. Quando eu cheguei no consultório, o consultório era lindo. Eu não podia gravar, assim, mostrar nos stories, por isso que não tem isso registrado a público, assim. Mas, pensa assim, era um espaço normal. O que a gente precisa para atender um paciente? Dos conhecimentos e ali o contato com o paciente. Então, era o que eles tinham. É literalmente uma roda de conversa com o paciente. Então, tem uma mesinha aqui do lado, com um computador para fazer alguma anotação se precisar, que eles não ficam assim, sabe? Então, tipo, se precisar. E você ficava assim, de frente com o paciente. Não tinha mesa. Isso que eu quero dizer. Tipo, não tinha mesa separando o médico do paciente. Cara, isso é muito incrível. Parece uma besteira, mas faz muita diferença. Muita diferença. Foi uma coisa que eu tomei um susto, assim. Eu acho que qualquer médico aqui no Brasil que implementar esse simples ajuste no consultório... Eu vou implementar, galera. Esse simples ajuste de tirar a mesa já vai perceber no médio prazo aí um crescimento violento do número de procuras de pacientes por aquele profissional, porque, cara, é o que a gente estava falando, né? A empatia é a nova moeda da medicina. É o que vai diferenciar o médico de qualidade. Não, com certeza. Eu percebia muito isso de ali, o paciente, a gente estava na área de oncologia, prognósticos que não são bons, você tem que ter uma sensibilidade ali com o paciente. Mas, assim, outra coisa, eu fui em outros hospitais ali afiliados a Harvard e todos eles eram dessa forma. Então, não é porque era da oncologia. Então, eu fui em outros que são prognósticos bons e, mesmo assim, tem uma sala específica do médico que ele pode resolver as coisas dele, que aí ele faz a sala do jeito que ele quiser. Mas o lugar do paciente mesmo é a maca para fazer o exame, igual aqui no Brasil. Realmente um computador ali, uma mesa de apoio no cantinho. E o paciente fica assim, muito próximo. E se tem mais familiares que lá, todos os pacientes, né, gostam de levar muito acompanhante, fazia um círculo mesmo, assim, sabe? E ficava discutindo nunca o ali. médico em evidência. Nunca. Sempre o... Não, e às vezes eu até percebi assim, isso não é besteira, mas é coisas muito importantes. Sabe, tipo, sempre a sala tem uma cadeira que é mais especial, sabe? Uma cadeira mais acolchoada. Mas não é, tipo, às vezes o médico ele pegava um banquinho pra sentar. Sabe? Tipo, ele não precisava daquela cadeira. Aquela cadeira podia estar no pai da paciente. Tá tudo bem, sabe? Entendi. Então, até todo mundo ali, a cultura deles já era muito isso de todo mundo igual para igual. Não é sobre o médico, é sobre o paciente, né? Exatamente. O paciente que tem que ser o centro. E aí eu achei isso muito interessante. Quero implementar no meu consultório. Você chegou a pegar algum diagnóstico, tipo, primeiro diagnóstico? Sim. E, inclusive, foi muito bom isso. A gente aprende na faculdade sobre como dar notícias ruins. Só que eu nunca tinha dado, assim, na prática, vivenciado tanto. E ali era no dia a dia, né, da neuro-onco. Você dar prognósticos bons. E é muito bom quando o paciente melhora, quando ele participa desses clinical trials, que são os estudos, e tem um resultado bom, tem a remissão da doença. Então, você mostra ali. Então, isso era maravilhoso, incrível. Mas uma coisa que eu percebi nisso de diagnósticos ruins é que eles sempre deixam a importância de você deixar o paciente pensar e respirar e ter o tempo dele. Sabe? A gente não ter esse desespero de jogar todas as informações. Porque pensa, aquela pessoa está recebendo um diagnóstico que pode ser fatal, sabe? Então,
o médico, ele sempre conhecia muito do paciente, eu achava isso incrível, assim, sabia do seu pai, se você vai casar, se você vai entrar na faculdade, então sempre tinha aquela conversa inicial ali, mesmo os caras, de novo, sendo referência, eles tendo vários pacientes, eles queriam saber de você, quem é você? Depois de saber quem é você, suas condições, como tá a sua mente, que isso era muito abordado lá. Agora vamos falar da sua doença. Então, o diagnóstico era sempre de maneira muito sutil, falava, olha, infelizmente, a gente está vendo isso aqui nas imagens e tal, suspeitando disso. E aí, esperava, sabe? Deixava o paciente pensar. Ficava assim, tipo, sei lá, uns 10 segundos em silêncio. Aqueles silêncios que a gente, às vezes, fica um pouco incomodado, mas é necessário, sabe? Que precisa. Exato. Então, sempre perguntava, você quer ver a imagem? Às vezes você não quer, sabe? Então, às vezes a gente, pronto-socorro, você fala, tá aqui. Tá assim, não sei o que e tal, vai lá, toma. Desculpa. Relaxa. Então, tipo, lá não, você quer ver a imagem? Você quer fazer uma comparação de como é que tava, como tá hoje? Você quer saber do seu tratamento hoje? Ou você quer, daqui a um mês, saber do seu tratamento? Nossa. Ou, tipo, você quer... você conversa com seu marido, eu posso dar uma volta, depois a gente volta pra gente conversar melhor. Porque o paciente acabou de saber aquilo. Muito humano. Muito. Isso foi um choque pra mim. Isso foi um choque. Olha, eu achei que eles eram muito mais racionais. Quando termina de passar o vestibular, a gente faz estimativa de nota de corte, e os alunos eles enviam as notas pra gente, a gente já tem uma noção se com aquela nota a pessoa vai conseguir passar no vestibular ou não, né? E quando você vê que a pessoa foi muito bem, é maravilhoso falar, cara, com certeza com essa nota você vai passar. E quando a pessoa foi muito mal, é muito desafiador falar que a pessoa pouco provável vai conseguir ter chance de passar no vestibular. Sim. E, cara, a gente tá falando de uma coisa tão pequena que é o vestibular. Imagina você ter que dar esse tipo de notícia e ter que fazer isso diariamente. Sim, com certeza não é nada fácil. Nossa, e isso ensina toda hora eu tava valorizando ali minha vida mesmo. Porque eu via tantos diagnósticos ali pesados, mas eles faziam de um jeito que ficava um pouco mais leve, assim, confesso. Eu achei que eu sairia com a carga emocional muito pesada. Pelo contrário, eu saí apaixonada pela especialidade. Porque eles realmente faziam de um jeito que ficava mais tranquilo ali. Mas você consegue ver assim, quero aproveitar a minha vida mesmo, quero estar com quem eu amo, o que vale a pena ali você usar o tempo da sua vida mesmo, né? O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, valorizar isso. E você sente que tá tendo um avanço grande na área da oncologia recentemente? Como que foi essa percepção vendo isso de dentro de Harvard? Nossa, com certeza. Eu tive a oportunidade de visitar laboratórios. Teve um laboratório de patologia de câncer de pâncreas, que hoje em dia é um dos piores prognósticos, é o câncer de pâncreas. E é muito dinheiro investido. Inclusive, eu conversei com uma médica brasileira que trabalha nesse laboratório. E a gente estava conversando que não é que os brasileiros não são capazes. Pelo contrário, sabe? Nós somos muito capazes de realizar todas essas pesquisas que eles realizam lá. Mas, infelizmente, a cultura da pesquisa no Brasil ainda não é muito forte. Sim. Então, não existe muito investimento aqui. Então, lá fora, as famílias, por exemplo, muito ricas e influentes, elas têm prazer de doar o dinheiro delas para esses institutos de pesquisa. As grandes empresas, elas querem se afiliar a esses institutos de pesquisa. E aqui no Brasil isso não tem muito valor, infelizmente. Nem ter, assim. Exato. Ser pouquíssimos casos. Pouquíssimos. Então, assim, como tem muito investimento, eles ali estão pesquisando muito. E uma coisa, por exemplo, antigamente a pessoa tem um câncer de mama. Vamos tratar câncer de mama. Agora eles querem saber qual que é o gene, qual que é a molécula que está modificada no Ramon, na Carol, na Gabriela. Você acha alguma correlação? E atuar mais para você, sabe? Uma coisa muito mais individual. Claro que, por exemplo, tem muitos estudos, eu li vários papers que eles escreveram, que às vezes, por exemplo, o paciente tinha 12 meses de sobrevida, agora ele tem 14 meses. Então, nossa, mudou só 2 meses. Mas tá mudando, sabe? Então, e até a qualidade de vida desse paciente durante esse tratamento também, de tudo, eles pesquisam muito. Eu fui também lá, assim, toda hora, nenhum dia era um dia normal. Teve um dia que eu fui convidada pela médica que eu acompanhava para o MIT, que é um instituto de tecnologia também que recebe muito investimento. Que Ramon deve saber muito sobre o MIT, que é mais dessa área de tecnologias. Mas, assim, lá tudo era muito tecnológico,
uns investimentos, assim, bizarros. Eu ficava, meu Deus, quantos milhões custa essa sala que eu tô? E era, assim, uma sala pequena, tinha 4 TVs enormes, televisionando com um MacBook embaixo. Eu ficava, gente, como assim? E aí, é um grupo de pesquisa, Breakthrough Cancer, o nome desse grupo, que são vários pesquisadores, e não só da área de medicina. Então, por exemplo, tem um físico, tem um cara do software, para realmente melhorar os exames de imagem, melhorar as pesquisas mesmo. É muito multiprofissional, sabe? Não é restrito. Tanto que enfermeiro lá é outro papel, tem outra autoridade muito maior do que no Brasil, são muito mais respeitadas. Não tem nada dessa diferença, assim, todo mundo trabalha muito junto. Então, eu fiquei muito surpresa e muito feliz com esses avanços, assim, e de estar vendo ali os bastidores de coisas que não foram publicadas. Então, era muito legal ter essa visão. E, realmente, você conhecer os pacientes que estão entrando nesses estudos para saber se vai dar certo ou não. E tem uma frase do Dana-Farber que é, assim, acho incrível, que tem em todos os lugares, que é assim, o que eles fazem no Dana-Farber, né, muda a vidas em todos os lugares. Isso é maravilhoso, porque é realmente assim, o que eles pesquisam ali, o que eles descobrem, vai impactar a vida não só das pessoas daquele hospital, mas a ideia é do mundo inteiro. Então, assim, nossa, você vê ali de perto é muito legal. Você falou que você foi convidada por uma médica, né, pra ir. Eu imagino que você tenha feito muito networking. Sim, muito. E que eu acho que talvez uma das coisas mais importantes, né, desse intercâmbio que você fez foi isso. Você acha que você criou conexões lá que você vai levar para a vida toda, para futuramente, que podem te abrir portas para, enfim? Nossa, com certeza. Graças a Deus. Eu ficava assim, eu chegava em casa e falava para meus pais, gente, quem que eu sou? Por que eu tô conseguindo tanta coisa? Por que essas pessoas estão gostando de mim? O que eu fiz? Eu não sou nenhum Albert Einstein. E, inclusive, é até legal de falar. Eu sempre falo no meu Instagram que eu não sou uma pessoa que eu me considero a mais inteligente. Eu me considero muito esforçada. Então, sempre que eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu não tiro até conseguir. Então, com a minha disciplina, com o meu esforço, eu vou atrás daquilo, mas não é pela minha inteligência, sabe? Claro que eu vou estudar, eu vou procurar as melhores fontes, mas é muito mais do que você ser a pessoa mais inteligente para você construir. Se você não soubesse comunicar, se você não soubesse portar no ambiente, não adianta nada você estar aquilo ali dentro de você, sabe? E, inclusive, isso é legal, assim, de falar para as pessoas. Tinham momentos que eu tava ali com uma médica e tinha perto de mim uma pessoa que estava na residência e era dos Estados Unidos, eu brasileira, ou seja, eu falo inglês, mas não é minha primeira língua, e tinha outra pessoa que fazia medicina lá em Harvard. E aí eu via que essas duas pessoas, que teoricamente não, são muito maiores do que eu, fazendo medicina em Harvard, a outra está fazendo residência em Harvard, e eu sou uma aluna do Brasil. Tudo bom? Então, assim, eu não me diminuí. Eu gostava de conversar, sabe? De olhar pra médica e falar, e tal coisa. E eu lia o que ela me mandava, eu lia o que ela tinha publicado, e eu ficava ali conversando. E isso é muito diferente também, não entenda mal, de você ficar enchendo, tipo, puxando sardinha, que eu acho isso péssimo, e todo mundo consegue perceber quando fazem isso. Mas é realmente você se mostrar interessado. E aí eu percebia que, por exemplo, acabou ali a discussão, que era obrigatório. A residente saía, a estudante de medicina saía lá de Harvard e a médica queria conversar comigo, sabe? Tipo, queria perguntar pra mim o que eu faço de pesquisa, o que eu tenho interesse, se eu penso em voltar, se eu quero trabalhar lá no futuro. E eu ficava assim, gente, sabe? O que eu fiz? O que aconteceu? E a gente só foi simpático, sabe? Só teve comunicação, só deu essa abertura. E realmente isso do networking é muito importante. Assim, lá na rotina, eu fui pra uma médica. E só que ela só trabalhava segunda e quarta. Então, terça e quinta eu ficava com outro médico e sexta, outra. Então, assim, a minha médica oficial era segunda e quarta. E eu criei muita conexão com ela. Assim, todos os casos ela me mandava no e-mail para eu ler, estudar antes, os papers, guidelines, enfim, tudo o que ela ia estudando, ela me mandando. Me convidou para isso do MIT, que ela não era obrigada. Isso foi numa coisa que foi extra, né? Não foi no hospital, foi um dia a mais que eu fui para lá. Ou seja, a importância do networking. A importância do networking. E aí, lá no MIT, eu já conheci outras pessoas, que já fiz mais networking lá. E aí, no último dia, inclusive, que eu ia embora, a médica me chamou para um almoço. Eu vi. Eu fico emocionada. Nossa, eu fiquei sem acreditar. Eu me emociono. Porque ela falou assim, nossa, Gabi, eu não acredito que você já vai embora, passou tão rápido. Não, você tem que almoçar, vamos almoçar e tal, a gente tem que conversar. E aí, eu me emociono direto. Aí a gente foi almoçar e eu tava assim, tão preocupada, eu fui tão nervosa pra esse almoço,
Porque, assim, de novo, eu falo inglês, mas não é a minha primeira língua, né? Então eu fico assim, gente, eu vou ter que conversar com uma médica, o que eu vou falar pra ela? Ela é diretora do centro e tal. Meu Deus do céu. E aí eu passei por vários perrengues e estresse até chegar nesse almoço. E eu tava, assim, muito nervosa já no caminho. Quando eu cheguei lá, tipo assim, ela me recepcionou tão bem que eu só falei assim... Ai, doctor, que bom que eu tô aqui com você. Tipo, você me deixa calma e tal. E aí ela falou, ai, você tinha que morar aqui em Boston, a gente ia sair várias vezes, ia ser amiga, a gente se dá muito bem, né? Então, que aí eu ficava assim. Incrível. Nossa, e aí quando eu cheguei, tipo, aqui no Brasil, eu falei pra ela que eu tinha chegado. Aí ela falou, ai, Gabi, é muito estranho vir pro hospital e você não tá aqui. Você tem que voltar logo e tal. Sabe? Então, assim, criei muita conexão. E é uma coisa que você pensa fazer em breve? Sim, com certeza. Spoilers do Gabi Med. Não, assim, Todo mês, por favor. Todo mês eu quero voltar lá. Eu não sei, assim, antes de eu ir, eu não pensava mesmo em fazer residência lá. Tipo, era um pensamento que não passava na minha cabeça, quero só fazer residência no Brasil. Agora, eu não falo que nunca faria, mas eu também não falo que seria uma vontade minha. Tipo, agora eu estou decidida. Porque para você fazer residência nos Estados Unidos, você tem que revalidar seu diploma. Então, tem todos os steps. Isso é tempo, dinheiro investido e tempo investido. Total. Então, é uma mudança, assim. Até a médica que eu criei a amizade, ela falou, Gabi, isso daí é uma coisa que você tem que decidir rápido, assim. Uma coisa... muito mais pra frente. Então, assim, por enquanto, eu falo que eu quero fazer residência aqui no Brasil mesmo. E até porque eu vi outras coisas. É muito importante, tipo assim, lá a medicina é muito boa. Lá você ganha muito dinheiro. A sua qualidade de vida vai ser boa, vai. Mas você vai estar com as pessoas que você ama, sabe? Você vai estar num ambiente que você se sente bem. A vida não é só a vida profissional, tá? Tem outros aspectos. Então, eu não me vejo, talvez, morando lá pra sempre, criando os meus filhos, constituindo minha família lá. Mas, assim, então, tipo, um fellow, que é como se fosse uma pós... É porque, deixa eu ver. É tipo assim, depois da residência, você faz uma especialização dentro da sua residência, sabe? Então, tem fellowship, que é muito feito lá. Inclusive, eu conheci pessoas lá que estavam fazendo fellow. O professor meu da MSCAN já fez fellow lá no Dana-Farber, inclusive, em neuroonco. Isso me gerou networkings para eu acompanhar uma neurocirurgião lá. Então, assim, tudo isso vai gerando conexão. Então, assim, antes eu falaria que não, jamais. Mas, pelo menos um fellow, tipo, de 1 ano, com certeza eu quero fazer. E estágios, ano que vem eu tô lá, com a mesma médica. Ela já me chamou, então, assim, ano que vem, com certeza eu quero. Você consegue repetir o que você fez? Sim, consigo, Muito bom. Na verdade, pro hospital, eu consegui porta pra ficar bastante tempo lá. Mas eu não quis trancar a minha faculdade. Sim. Então, por isso que eu fiquei só 1 mês. Mas, inicialmente, a proposta foi de 2 meses lá. Só que aí eu teria que trancar e tal, não foi uma coisa que eu quis. Qual o período máximo de férias que você consegue na faculdade? 1 mês, mais ou menos, assim. Depende Final do ano. Tipo, agora em julho foram só 2 semanas, né? Daí eu perdi algumas semanas de aula. Mas em dezembro, janeiro, você tem ali... Depende muito da faculdade. A MSCAN, as férias é um pouco menor do que das outras faculdades que eu vejo. Mas, assim, janeiro tem janeiro inteiro. Mas essas foram as minhas últimas férias. Porque dia 2 de janeiro eu vou começar internato. Então, eu não vou ter mais férias. Agora, quando eu for, eu tenho que tentar fazer o meu internato lá, entendeu? Entendi. Tipo, isso que eu fiz agora foi um estágio extracurricular. Vai ser uma coisa que vai entrar como fora da minha carga horária. Quando eu voltar ano que vem, eu tenho que voltar fazendo o internato, entendeu? Dentro da... Pra você não precisar trancar aqui, pra você poder Exato. aproveitar lá. Exatamente, a carga Carol, só horária. pra fazer inveja na Gabi, fala quanto tempo que são as férias de fim de ano na UFS. Na UFES, 3 meses. Nossa. 2 ou 3 meses. Aí as 3 meses, vantagens não, da não, federal, Dá uns né? 3 meses e um pouquinho. E olha lá. Queria. Primeira semana de dezembro já é férias, dezembro todo, janeiro todo, fevereiro todo e às vezes um pedacinho de março. Os professores da MSCAN falam, vocês passam o Natal com a gente. Porque quem fica de prova final em dezembro é tipo assim, 22 de dezembro. Aí fica, meu Deus do céu. Eu imagino. Só quero passar logo, tirar minhas férias. Eu quero saber como que você foi parar lá. Sim. Pois é, essa é a pergunta que não quer A calar. pergunta do milhão, todo Tem que dia estar eu com papel e recebo. caneta aqui pra fazer um checklist já, olha. Então, gente, vamos começar do começo, né? Eu não fiz intercâmbio no meu ensino médio, então eu tinha muito essa vontade de fazer estágio. Eu entrei na faculdade e eu vi que isso era possível, que você poderia fazer estágios. Não, tipo, não vamos tão longe fora do país, mas você pode fazer no Rio de Janeiro, por exemplo. Você faz faculdade de Vitória, você pode fazer 1 mês em outro lugar. Tipo, tem muitos hospitais bons e de referências aqui no Brasil mesmo, então... É um plano muito legal, inclusive, para você conhecer os serviços, assim, antes da residência. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça.
E aí, por isso que eu comecei com um plano de currículo perfeito. Eu queria um currículo top. Acho interessante de falar isso aqui também, mas eu... E o que significa ter um currículo top? São muitas atmosferas. Eu acho que, assim, é muito mais do que coisas só teóricas. Você precisa... Principalmente nos Estados Unidos e países fora, eles valorizam muito sua liderança, sua comunicação. Então, por exemplo, o meu currículo, ele tem muito mais do que só pesquisa e essas coisas acadêmicas, mas, eu dei uma palestra, eu coloco lá. Eu vendo produtos no meu Instagram, eu trabalho numa empresa de marketing. Tudo isso entra no seu currículo e eles valorizam muito isso. Não que, tipo assim, se eu não tiver isso, eu não vou conseguir. Não, mas isso é uma coisa que chama atenção. É porque quando você falou currículo perfeito, a primeira coisa que me veio na cabeça é ter o coeficiente de rendimento das disciplinas da faculdade lá em cima, assim, tirar 10, 9 em tudo. Isso é pouco avaliado, principalmente depois da pandemia. Porque o que aconteceu? Muitas faculdades não têm um sistema de avaliação muito criterioso, né? Tipo, são provas mais fáceis e tal. Não estou falando de nenhuma específico, gente. Mas, assim, tem faculdades que são um pouco mais tranquilas. E aí, assim, tem currículos que avaliam, sim, coeficiente de rendimento. Mas eu acho que isso pode ser um pouco mais aqui pro Brasil. Lá pra fora, isso não vale. Tipo, ninguém perguntou a minha nota, quanto que eu tirei. Até porque lá eles avaliam A, B, C. Tipo, a nota é totalmente diferente daqui. Mas até aqui pro Brasil isso tá um pouco caindo, porque tem faculdade que o aluno consegue ficar com coeficiente de 9,5, porque simplesmente é uma faculdade mais fácil. E aí federal... Isso acontece muito. Faculdades que são mais difíceis, aí o aluno vai ficar com 7. Mas quem tá estudando mais? É o aluno do 7, não do 9,5. Então nota não representa... vai de acordo com o nível da prova. Exatamente. Então eu acho injusto o critério de, tipo assim, nota ser o que estabelece. Então são várias coisas, assim, tipo, você vai colocar no seu currículo onde você fez seu ensino médio, não... E isso, gente, eu não sei, por exemplo, de falar pra vocês, o currículo a sua escola, você ganhou 10 pontos. E o seu quê, você ganhou 5 pontos. Eles avaliam de modo geral. É uma avaliação mais subjetiva, né? Você vai avaliar o contexto ali. Exato, total. Eu não sei quanto que vale cada uma dessas coisas. Quanto que você ter estudado na escola X impactou... Exato, não sei. Mas você vai colocando coisas que você acha interessante. Então, tipo assim, se você fez igual, eu fiz uma parte do meu ensino médio no Instituto Federal. Então, eu coloquei, tipo, eles vão ler federal lá, vão achar show. Não conhecem o meu instituto que eu estudei, mas enfim. Então, eu consegui fazer uma iniciação científica com bolsa. Eu já tenho isso, então eu fui, coloquei no meu currículo. Eu já fui presidente de tal liga, você coloca. Por quê? Lá, por exemplo, nem existe isso de liga acadêmica, mas representa que você teve um senso de liderança. Então, eu fui da diretoria de tal coisa. Eu participei de trabalho voluntário. Conta muito, 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 muito. Então, se você fez trabalho voluntário, igual eu falei, tipo, essas coisas extras mesmo. Se você toca algum instrumento, se você já fez parte de uma banda, se você faz parte de atletismo, esporte, se você já vendeu alguma coisa, se você já trabalhou com alguma coisa, certificado de proficiência das línguas, então qual língua você fala, tudo isso você vai anexando ao seu currículo. E com certeza, assim, estando lá, uma coisa que eu percebi, além dessas coisas extras que não estão muito relacionadas ao acadêmico, em questão de pesquisa mesmo. Eles valorizam muito pesquisa. Então, eu acho que, Gabi, eu preciso de 10 pesquisas? Não, e não sei, sabe? Igual eu falei, eu não sei o que eles avaliaram. Eu não tenho 10 pesquisas feitas. Então, com certeza, eu não preciso de 10 pesquisas. Mas você faz pesquisa. Mas eu faço pesquisa. Eu faço iniciação científica, já fiz fora da MSCOM também, já publiquei artigos. Eu acho isso muito importante. Mas, assim, sendo muito sincera pra vocês, eu falava isso lá pros médicos. Antes de eu vir fazer o estágio, eu fiz essas pesquisas porque eu sabia que era bom para o meu currículo. Eu não estava muito me importando com a pesquisa, sabe? Eu não estava ali pelo objetivo da pesquisa e porque, nossa, eu quero ser uma pesquisadora e tal. Não, é porque eu sabia que contava ponto para o currículo de residência aqui do Brasil e se eu quisesse aplicar para um estágio fora, isso também Ou seja, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer o que tem que ser feito, vamos jogar as regras aí, quais são as regras do jogo e bora. Só que depois que eu fui para lá, eu fiquei apaixonada pela pesquisa, sabe? Tipo, eu já entrei em 2 grupos de pesquisa desde que eu voltei e faz, 5 dias que eu voltei. Porque eu fiquei, gente, eu preciso entrar e tal. Eu vou começar um curso agora, inclusive, de meta-análise para aprender mais sobre isso. Porque eu quero publicar, eu entrei em contato com um grupo de pesquisa lá de Harvard também. Então, assim,
quero fazer pesquisas, porque isso conta muito para o seu futuro paciente também. Tipo, você ter essa medicina mais baseada em evidências, você ler as coisas que estão mais sendo estudadas ali na modernidade, é muito importante para você como médica. Exatamente, você precisa saber. E você tá ali com seu nome é muito bom. Mas eu mudei muito essa percepção de, tipo, não é só pro meu currículo, agora é pelas pessoas mesmo, sabe? Para gerar aquele conhecimento. Então, me apaixonei muito. Mas, enfim, isso de currículo é uma coisa, assim, extremamente importante. E eu acho que muita gente deixa isso para cima da hora. Claro que, assim, tem 2 grupos. Você pode ser de uma ou de outra. Tem pessoas que estão ficando desesperadas e começam a atirar para todos os lados e tentam fazer tudo ao mesmo tempo e não fazem de forma bem feita porque querem preencher todos os pré-requisitos. Eles abrem o edital da residência, preciso disso, disso, disso. Aí pega no primeiro período que é fazer tudo. Você é muito novo na faculdade, sabe? Tipo, tenha mais vivências, construa mais networking, conheça mais das pessoas, enfim, as suas áreas de mais interesse, para você ter mais maturidade e conhecimento para você fazer isso. Então, eu acho muito importante você traçar um plano do seu currículo durante a faculdade, mas 6 anos é muito tempo. Tipo, dá para você fazer tudo isso. E eu tive esse erro. O meu primeiro e segundo período foi online. Então, eu não tinha muita oportunidade de fazer muitas coisas por ser online. E aí, eu fui crescendo com o meu Instagram e acabou que, assim, mais pessoas me conheciam quando pensava em calouro. E não é porque eu sou especial, nem nada disso. É porque, como tava pandemia, você não tinha muito contato. Quem que você tem contato? Com as pessoas do Instagram. Então, eu recebi muitos convites. E eu não disse não para nenhum deles. Tipo, eu aceitei todos. E aí, eu fazia literalmente tudo para ter o melhor currículo. E eu fui diretora de tudo que vocês imaginarem. Entrei em tudo. Tudo que era papel de calouro, eu entrava, sabe? E aí, o meu terceiro e quarto ano, terceiro e quarto período, eu fiz muita coisa. E aí acabou que eu não conseguia dar conta do básico de estudar para a faculdade, sabe? Foi o período que eu fiquei de recuperação, por exemplo, em patologia. Consegui depois, passei, não reprovei, mas assim, fiquei de recuperação porque eu não conseguia também dar conta de estudar tudo. E eram coisas que estavam me sobrecarregando muito. Eu participei de campanha de vacinação, gente, tudo, tipo projeto de extensão, iniciação científica, tudo. E aí, chegou no final do ano, eu literalmente entrei em burnout, tipo, eu fui diagnosticada mesmo, assim, por médicos e tal. E eu fiquei muito mal, assim, foi onde minha ansiedade mais começou. E eu não podia largar as coisas, porque tinham prazos de 1 ano. Então, assim, foi bem difícil terminar aquele ano. Então, eu sempre aconselho para as pessoas, não façam tudo de uma vez, sabe? Eu acho muito importante você ter um currículo bom, mas você não precisa fazer tudo de uma vez, até para a qualidade você ter as pessoas não acharem que você faz de qualquer jeito as coisas, sabe? Então, distribuir melhor eu acho muito importante. E aí tem aquele outro grupo de pessoas que não estão nem aí para isso, só querem curtir a faculdade, não fazem nada. E aí, quando chega no internato, quer fazer tudo. Sendo que no internato, o bom é você estar um pouco mais livre para conseguir aproveitar mais do processo ali, da vivência, e você já tá mais tranquila com isso dessas coisas extras, assim. Mas uma preocupação minha desde o início da faculdade foi isso, então, você de pegou currículo. Um bom currículo e peguei um bom currículo em Harvard. Assim, Harvard. Teve outra, assim, claro que... Então, eu fiz isso quero ter um bom currículo e tal, quero ter um currículo de impacto. Fui fazendo isso, mas eu não sabia que era possível Harvard. Aí tem a CLEV, que é muito legal, inclusive, que funciona pelo Brasil inteiro, o mundo inteiro. É uma organização de estudantes mesmo que ajudam a fazer essa conexão e essa ponte de estudantes de medicina da América Latina e da Europa. Tem de outros lugares também, mas principalmente essa conexão. A MSCAN recebe muitos alunos, Multivicto, VB, sempre você recebe esses alunos e alunos são mandados também lá para fora. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu talvez conseguiria essa pontuação para conseguir o estágio da CLEV. E aí, só que eu estava com muito medo de não dar certo. Nem cheguei a tentar, na verdade, o processo seletivo da CLEV. Eu tentaria agora, no internato, porque você faz durante o internato. Só que eu sempre muito ansiosa, eu tinha medo. E se não der certo, aí eu já vou acabar a faculdade, eu tenho que ter uma segurança ali. E aí eu comecei a pesquisar e tem o público da medicina, eles tendem a achar... Calma aí, só para eu entender. Existe a CLEV, mas essa não foi o caminho que você seguiu. Não foi. Ela ficou com medo de chegar lá e não conseguir, perder a oportunidade de fazer isso. Porque, na verdade, o processo, eu só me inscreveria na CLEV agora. Entendi. Para tentar para ano que vem.
ou no último ano da faculdade. Então, se não desse certo, eu fiquei com medo de não ter um plano B. Entendi. Lá naquele momento. Então, eu falei, vou fazer o meu plano B agora. Uhum. Que virou plano A. Que virou plano A. Eu falei, vamos começar a planejar agora. E aí, eu fui e comecei a pesquisar. E o público da medicina, todo mundo fala, o público tem muito dinheiro e tal, então as pessoas cobram muito por esses intercâmbios. E aí, eu comecei a ver várias agências na Europa que você pagava, gente, tipo assim, vou falar aqui, tipo, uns 24, 25 mil reais, depende da cotação aí do real, para 2 semanas, passar só amanhã no hospital. E, assim, é muito midiático, entendeu? Uhum. É bem para você fazer uma mídia de, assim, estou fazendo um estágio aqui na Itália. Pra colocar isso no seu currículo depois, dizer que você foi e que você esteve lá. E, na verdade, não conta muito pro currículo da residência, porque 2 semanas só de manhã, a carga horária é muito baixa. Então, isso lá na residência, eles não vão avaliar muito. É mais pra sua mídia aqui, agora. O seu marketing, né? Pros seus pais falarem pros amigos, olha, meu filho tá na Itália fazendo estágio e tal. Pra você falar pros seus amigos. Então, é uma coisa muito aqui por status, entendeu? Uhum. E aí, só que eu achei que esse era o caminho. Então, eu fiquei tipo, vou juntar dinheiro pra conseguir pagar esses 25 mil reais aí pra fazer esse estágio. Então, eu descobri isso, tipo, lá no 4º, 5º período. Eu falei, comecei a juntar dinheiro. Então, todo o meu dinheiro que eu ganhava da internet era pra fazer esse intercâmbio. Eu não ia pedir isso pros meus pais, não ia ter coragem, muito caro. Falei, vou juntar dinheiro pra isso. Beleza. Fui juntando dinheiro. Então, eu falei, como esse negócio é só você pagar. Então, tipo, não tem nenhum processo seletivo. Não tem nada. Paguei e tô lá. Então, eu não precisava me preocupar. Eu só estava juntando dinheiro pra poder pagar e ir. Nesse meio tempo que eu estava juntando dinheiro pra pagar e ir, em fevereiro desse ano, no carnaval, assim, na verdade, eu vi a foto, foi em final de janeiro, assim, eu vi a foto de um menino chamado Felipe no Instagram com Harvard Medical School atrás. E aí eu fui entrar no perfil dele, ele era um estudante de medicina do Brasil. Aí eu falei, o que é isso, gente? Falei assim, como assim? O algoritmo do Instagram conspirando. Aí eu falei, como assim? Eu também sou um estudante de medicina do Brasil. Como você está fazendo um estágio em Harvard? Se você faz medicina no Brasil e tá aí, eu também vou conseguir. E aí, existe um caminho. Existe um caminho. Aí, mas assim, quando eu coloco na minha cabeça, gente, já era. Aí eu mostrei pros meus pais, eles já ficam preocupados. Eles ficam, Gabi, calma. Talvez não é assim. Talvez não é assim, entendeu? Tem outras coisas que são boas também. Tá, você tá juntando seu dinheiro, tá bom. Eles ficam preocupados, né? Que eu começo a pirar a minha cabeça. Aí eu, não, vou mandar mensagem pra ele, porque eu tenho que conseguir também, não sei o que e tal. Eu tenho que ir em julho é minhas últimas férias. E comecei a ficar louca. Eu tava no interior com os meus pais. Aí eu mandei mensagem pro Felipe e falei, tudo bom? Eu queria que você me falasse como é que você fez, não sei o quê, você pode me ajudar, blá, blá. Aí ele tava lá na hora, ele mandou uma foto, em julho você vai estar aqui então. Em julho eu vou estar aqui. Falei pros meus pais, calma, Gabriela, calma. E aí a gente começou a entrar em contato, conversar, eu descobri que ele tem uma comunidade, que hoje eu faço parte, assim, trabalho com eles, que é a comunidade 1%. E aí eles têm uma mentoria de ajudar estudantes para fazer estágio internacional, não é em Harvard, é estágios internacional. Porque tem todo um processo de application que acaba sendo praticamente o mesmo em todos os hospitais. E o foco deles é mais Estados Unidos, assim. Tem gente que vai para a Europa, mas é mais Estados Unidos. E aí eu falei com ele, tipo, eu quero ir para Harvard, não sei o que e tal. Ele, calma, que não é muito bem assim, talvez você não seja aceito e tal. Colocou mais meu pé no chão, mas dentro de mim... A senha do e-mail que eu criei foi Harvard 123. Porque tinha que ser Harvard. E aí eu falei pra ele que eu tinha interesse na área de endocrinologia ou de neurologia. Aí a gente teve que decidir uma, né? Porque, assim, o processo da application tem o currículo. Então, o primeiro passo foi eu documentar tudo que eu já tinha feito, fazer um bom currículo. Isso, graças a Deus, eu já tinha um currículo muito forte. Carta de recomendação. A importância do networking, né? Que você vai pedir uma carta de recomendação para um médico que você tem mais afinidade, que você teve aquela conexão ali aqui no Brasil. Uhum. Tem que ser um professor seu ou alguém que te auxiliou, sei lá, fez uma iniciação científica com você. Uhum. Alguém que tem uma história mesmo para contar ali com você. Não pode ser, tipo, seu tio, entendeu? Uhum. Então, assim, tem que ser alguém que teve um contato ali com você. Então, carta de recomendação e o personal statement, que é literalmente uma redação que você faz falando do porquê que você merece aquele estágio.
entendeu? Tipo, contando a sua história. Por que você escolheu medicina? Por que você quer essa especialidade? Por que você quer acompanhar essa equipe do hospital que tem essa linha de pesquisa? Então, assim, eles auxiliam bastante nessa parte de fazer esse personal statement. Então, eu fiz esses 3 documentos. Quando eu terminei, já estava bem em cima da hora, porque eu queria em julho. E eu devo ter começado a mandar e-mail em maio, assim. Maio, junho, assim, final de maio. Então, assim, foi muito apertado. 1 mês, 2 meses. 1 mês, 2 meses, assim. Uns 2 meses antes. Isso, porque eu consegui ser aprovada 1 mês antes. E aí, Não, eu sou ruim Então, eu devo ter começado em abril. Foram uns 2 meses tentando, enfim. Eu comecei a mandar vários e-mails. E, assim, ou os e-mails não eram respondidos, né? Que você mandava, eles nem tinham pra você. Ou muita gente... maioria das pessoas já teriam desistido aí. Minha mãe falava, eu já tinha desistido. Minha mãe falava, Gabriela, tipo, e ela admirava muito nisso, assim. E eu compartilhava no Instagram, mas de que eu tava tentando esse processo e tal, mas eu não Skin in the game total, né? Eu falava, bora. Falava, a gente tá fazendo a personal statement, muito difícil. Mas eu não falava pra ninguém que eu queria Harvard em julho. Tipo, eu falava que eu queria fazer estágio. E aí, muitos e-mails não foram respondidos, gente. Sei lá, 40 e-mails não foram respondidos. E cada e-mail eu mandava 40 é literal esse número? Você mandou uns 40 e-mails? Sim, porque eu fazia planilha no Excel. Que isso, cara? Sim, muito. Então, assim, tipo... E os e-mails... Uma coisa até importante pra quem tá seguindo. Você não tem que... descobri o e-mail do Ramon, da Carol, não sei o que e tal, vou mandar disparado. Quando você tem que ver. Não, gente, cada e-mail demorava uns 30, 40 minutos pra escrever o e-mail de cada pessoa. Por quê? Eu entrava no seu currículo, eu via qual linha de pesquisa você tinha, eu via o que eu podia te acrescentar, o que eu podia te ajudar. Então, tipo assim, o e-mail... Porque eu ficava assim... Para as pessoas abrirem o meu personal statement, meu currículo e minha carta de recomendação, ela tem que gostar do meu e-mail primeiro. Então, tipo assim, isso foi uma decepção para mim. Tipo, eu falei, caraca, demorou tanto para fazer tudo isso e eu ainda tenho que fazer cada e-mail. Mas tá, vamos lá. E aí, então, cada e-mail eu ficava assim, meu Deus, e aí eu chorava. E eu ficava assim, gente, ninguém sabe que eu quero Harvard. Então, se eu desistir, não tem problema. Ninguém sabe. Literalmente só os meus pais sabiam. Então, inclusive, até uma conversa engraçada, eu tava com a minha prima, eu sou muito próxima de uma prima minha, e aí eu tava chorando um dia, tipo, desesperada, e minha prima falou assim, você se cobra muito, aonde você pensa que você vai chegar, onde você quer chegar? Aí eu, em Harvard. Caraca. Aí ela, o quê? Aí eu, Babi, eu tô tentando Harvard. Ela, ai, meu Deus. Aí ela ficou super emocionada, não, Gabi, então vai, eu te apoio, tá, não sei o quê. E aí, assim, porque eu chorava, eu passava a noite sem dormir, porque eu passava, por exemplo, muito tempo, inclusive eu abdiquei de descanso, de estudar para as provas da faculdade, porque eu tinha que pegar meu tempo de estudo para mandar esses e-mails. O que mais deu trabalho foi mandar e-mail. E aí eu mandava, tipo assim, uns 3 e-mails, assim, de uma vez, porque como as pessoas são do mesmo setor, não é bom você mandar... Pensa, tipo assim, vocês trabalham juntos. Sim. Se eu mandei um e-mail muito exclusivo pra você e muito exclusivo pra você, por que você vai me aceitar? Tá na cara que você tá tentando qualquer pessoa, sabe? Então, tudo tem que ter estratégia. E aí, era muito aos poucos e tal, e aí não respondia, eu ficava, meu Deus, ninguém vai me responder e tal. E aí, a minha mãe até falava assim, Gabi, é bom pra você valorizar. Quando você conseguir, você vai ficar muito feliz. Porque não é tão fácil igual você pensou. Inclusive, até para as pessoas que estão assistindo a gente. Parece que é muito fácil, mas se você não tiver muita dedicação, você não vai conseguir. Não sabendo que era impossível. Foi lá e fez. Foi lá e fez, exatamente. E aí, assim, para finalizar, assim, como eu consegui, aí alguns e-mails foram respondidos, assim, uns 20 e-mails foram respondidos. Desses e-mails, a maioria deles me falava, tô muito próximo à data que você quer, porque eu já falava que eu queria começar 8 de julho, e falavam que não, tenta no que vem, seu currículo é bom, você é boa e tal, não sei o que, eu posso te ajudar, mas tenta no que vem. E outras pessoas falavam, julho eu não consigo te receber, porque 1º de julho é como se fosse o 1º de março aqui do Brasil, começa a residência. Então, os médicos, eles estão muito focados em ensinar para os residentes e receber ali. Então, eles não aceitam o Observer no período de julho mesmo. E eu só podia julho por conta das férias. Então, assim, gente, toda vez que respondia, eu ficava, caraca, e tal, eu lia
Era isso. Aí eu ficava, não acredito. E aí, até que a primeira médica que eu mandei pro Dana-Farber, que eu demorei um pouquinho de mandar, justamente porque eu tava receosa de oncologia, sabe? Que acabou sendo maravilhoso depois. Mas eu ficava assim, eu não vou mandar, vou tentar os outros primeiros e tal. Eu falei, tá, vou mandar. Aí eu pesquisei tudo sobre ela, era a diretora lá do Centro de Neuro-Onco. Falei, vou tentar logo pra diretora, né? Aí eu fui, mandei o e-mail pra ela, ela me respondeu. Foi uma fofa, Demorou? assim. Não, foi tipo no mesmo dia seguinte, assim. Foi muito rápido. E aí é engraçada essa história, que assim, eu não acreditei. Não acreditei que era real. E eu não contei pra ninguém, tipo, nem pros meus pais. Só falei pro Felipe, que era meu mentor, falei assim, é verdade mesmo e tal? Tipo assim, ela tá me aceitando, não sei o quê. Porque ela já mandou a relação dos exames que eu tinha que fazer, dos documentos que eu tinha que assinar, porque assim, é muito exame, muita coisa, burocracia que você tem que fazer depois. E aí eu fiquei tipo, não é real e tal. E aí eu mandei outro e-mail. É verdade que vocês podem me aceitar dia 8 de julho pra Neuro-Onco no Dana-Farber, no Harvard Medical School. Eu sou Gabriela. Isso aqui. Bom, gente. Eu fiquei tipo, é verdade mesmo. Aí, sim, você pode providenciar os documentos, não sei o que e tal. Eu já mandei. Aí eu fiquei tipo... E aí, pra eu fazer o login do hospital, pra eu criar um e-mail. Gente, eu tenho um e-mail de Harvard. Eu não acredito nisso. Enfim, eu tenho @Harvard. E aí eu fiquei tipo, como assim? E aí depois de 2 dias, literalmente, eu queria gravar um vídeo bonitinho contando pros meus pais. Aí eu gravei um vídeo pra eles contando. Eles não faziam ideia no vídeo. Tipo assim, foi uma super surpresa que eu fiz pra eles. Porque eu quis, tipo, eu já tinha mais certeza, assim. Falei, gente, deu certo, consegui e tal. E foi muito legal. E aí eu contei mais pra família e tal. Guardei pra... Porque eu não tava acreditando. Não tava acreditando que era real. Gente, que história, tá? Bom. Que história. Bom. E esses, vale ressaltar também, a maioria, não vou colocar todos, mas a maioria desses hospitais você não paga pra ir, porque é uma instituição que tá te recebendo ali. Essas outras que eu falei que são caras e tal, são agências mesmo, clínicas particulares que querem ganhar dinheiro ali colocando você dentro. Essas instituições não, elas na maioria das vezes não vão fazer isso, elas vão te receber para acompanhar então, ali. você não pagou para ir para Harvard, você Exato. pagou sua estadia e tudo mais, mas não para ir para o hospital. Tipo, você não pagou nada para o hospital. Eles, às vezes, tem alguns casos que você paga, tipo, para fazer a pesquisa mesmo do hospital, entendeu? Tipo, um auxílio, eles deixam bem aberto, tipo, você quer fazer essa colaboração com o hospital, assim. Não é nem pagando o estágio, é uma colaboração ao incentivo da pesquisa. Entendi. Porque eles realmente incentivam muito isso. Mas não tem um pagamento de, tipo assim, Harvard custa $5.000. Não existe isso, entendeu? Legal. E as outras universidades, sim. E não só Harvard, mas, tipo, John Hopkins, que eu tentei, que é muito bom também, Columbia, em Nova York. Eu comecei a tentar essas, inclusive, quando meus pais falaram assim, Gabi, acho que não vai dar, né? Aí não vai dar. Aí eu comecei a mandar. Quando eu mandei, na semana que eu mandei para as outras instituições, eles me responderam. Que massa. Incrível, né? Não, foi maravilhoso, Muito gente. bom, Aprendi Gabi. muito, assim, foi uma experiência incrível, tanto que eu quero voltar, porque é um amadurecimento em todas as partes, né? Igual a gente estava falando aqui, Com certeza. antes de conversar com vocês, são muitos perrengues. Com certeza. São muitos perrengues e toda vez que eu chegava no hospital eu falava, tá, é por isso que eu tô aqui. Porque antes eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ir embora. Muito bom. Porque dá muito medo, né? Pra gente finalizar, Gabi, o que você daria de recado, assim, para quem tá tentando medicina ou para quem acabou de entrar, que quer esse caminho, né? Que entende que existe uma possibilidade de fazer um estágio fora. O que você daria de dica, assim? Então, eu acho que hoje em dia o mercado com certeza está ficando mais saturado. Cada vez está surgindo mais faculdades, mais médicos estão se formando e muitas pessoas ficam desesperadas. Meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu acho que quando você consegue se destacar e fazer seu diferencial, essa concorrência não vai te afligir, sabe? Total. Você tá fazendo ali sua parte. Não que não é fácil, né? Pelo contrário, vai ser muito difícil você se destacar. Mas esse é o caminho que eu acho que é o mais justo e o que é mais possível de você conseguir ali de se destacar de alguma forma no meio de tanta gente. Então, assim, quem tá entrando, quem tá até no vestibular, eu acho que não se desesperar, a primeira coisa, ser muito confiante. Eu tava até conversando com a Carol antes da gente começar. Na época do vestibular, eu tinha muito na minha cabeça que eu ia conseguir, igual de Harvard, que eu ia passar, que ia dar certo.
E isso foi essencial para eu realmente conseguir. Então, você ter uma mente forte, confiante de que as coisas vão dar certo a partir do seu esforço, você não vai ficar sentado sem fazer nada, mas você vai ter disciplina ali todos os dias para se destacar, para buscar conhecimento. Hoje em dia, nossa geração ela tem oportunidade de conhecer muito mais coisas do que antigamente. Claro. Então, você consegue saber... Igual, antes de eu entrar na faculdade, a minha tia falou, Gabi, que a minha tia ela fez medicina na EMESCAN também. E aí, quando eu entrei, ela saiu. Foi literalmente assim. E aí eu falei, ai, tia, você participou de alguma liga, não sei o que e tal. Ela, Gabi, você nem entrou na faculdade ainda. Como você sabe disso? E aí eu falei, porque eu tô pesquisando e tal. E ela falou que na época dela, ela não tinha ninguém no Instagram pra falar pra ela sobre o que era liga acadêmica. Então ela foi descobrindo aos poucos. Então se a gente tem todo esse privilégio mesmo de saber dessas coisas, com tão no início, vamos usar isso ao nosso favor, sabe? Então, realmente fazer um plano ali da sua carreira, da sua trajetória, do que você almeja. Não precisa escolher a especialidade logo no início. Nem eu sei a minha especialidade ainda. Mas você precisa saber ser um bom médico. Então, a gente está falando da faculdade de medicina. Tipo, no Brasil, são 6 anos de medicina. Então, como eu vou ser um bom médico? Como eu vou realizar pesquisa? Como eu vou entrar numa monitoria, numa liga acadêmica? Vou publicar artigos? Vou criar esse networking? E uma coisa que me falaram na EMESCAN no primeiro dia de aula. Você começa a ser médico hoje. Então, assim, todo mundo está te vigiando. E até a professora falou essa semana na aula que eu achei muito interessante. A todo momento, as pessoas estão te filmando. Não é com o celular, é com os olhos mesmo. Então, assim... a minha colega, ela passou a aula inteira dormindo sem fazer nada. Aí depois eu vou recomendar ela para um paciente meu? Não vou. Então, assim, mesmo antes de você conseguir seu CRM, você já está fazendo ali toda essa trajetória, todo o rastro, para você ter ali se as pessoas vão querer ou não te recomendar e ir para você pegar essa confiança, sabe? Se espelhar mesmo em você. Total. Então, você se destacar desde o início. Cara, uma coisa muito legal que você colocou e que, assim, eu percebo que alunos que passam muito rápido no vestibular, que passam em muitos vestibulares, geralmente estudam onde querem estudar, não onde deu para passar. E alcançam grandes feitos, como, por exemplo, ir para Harvard. E eu vejo todos eles relatando isso, eu comecei acreditando que ia dar certo. Eu acreditei que ia dar certo desde o começo. Com certeza. A nossa mente, ela fala muito sobre o que a gente vai conseguir. Se a gente for para uma prova pensando que não vai dar certo, por que você vai? É impossível você conseguir ter a resiliência de mandar, de escrever 40 e-mails, mais de 40 e-mails, se você não acredita que vai dar certo. Não, vou fazer para ver se dá certo. Não, você não vai passar do segundo, terceiro e-mail. Não, com certeza. E eu acho que até isso entra, por exemplo, no Instagram. Se você está criando um Instagram por fama, você não vai conseguir lidar isso por muito tempo. Se você não tiver um foco e um objetivo muito bem na sua cabeça de o que você quer conquistar com aquilo, no primeiro empecilho, no segundo, você vai desistir. Você vai parar. Total. Então, a mesma coisa para quem quer medicina só por dinheiro. Você vai parar no meio do caminho, você vai ser um médico medíocre, vai ficar dando plantão, porque você não vai dar conta de estudar para residência. E assim vai, sabe? A casa vai cair uma hora para você. Então, você tem que fazer o seu papel do que você quer. E, assim, tem tantas coisas legais hoje em dia. Eu vejo tantas profissões maravilhosas que estão surgindo. O próprio marketing, assim, que eu sou fascinada. Eu faço cursos de marketing, inclusive, trabalho como marketing numa empresa. Eu acho massa, sabe? Tem outras formas de você ser bem-sucedido. E que não só a medicina, sabe? Acho que as pessoas têm que tirar um pouco isso da cabeça também. Exato, que não é nada glamouroso. Não, longe de romantizar aqui a medicina. Igual eu falei, fiquei com burnout no 4º período, sabe? Eu tinha 19, 20 anos. Hoje em dia, também tenho muita ansiedade, sempre falo no Instagram. E isso, assim, não foi de acordo por causa da medicina, mas foi o estilo de vida que a gente leva hoje em dia, né? Então, é muito importante. É isso. Olha, eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio com você, tá? Foi muito bom, incrível. gente. Acho que tem muita informação valiosa aí pra gente levar pras pessoas. Acho que esse vídeo aqui, ele vai ser atemporal, né? Espero, com certeza. Vai ajudar muita gente que ajude muito muitas tempo. pessoas, motivem muito, que é sempre o meu principal objetivo. Gabi, muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado tanto com a gente, por ter ensinado tanto pra gente. Acho que muita gente vai aprender muito aqui com as suas falas. Foi muito valioso. Obrigada. Sem sombra de dúvidas. Obrigada a vocês, gente. Um prazer. E quando quiserem, eu tô de volta. É isso. E você que tá aí nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você ainda não deu like, deixe o seu like aqui e principalmente comenta aqui no vídeo. Exatamente.